lição de quinta-feira, quero chamar a sua atenção para Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e também na Samaria, e até os confins da terra. Quando Jesus ele foi ao céu, ele deixou um trabalho, ele deixou um objetivo para o ser humano, para os cristãos, para aqueles que o aceitavam como Deus, como Salvador. Você deve pegar essa mensagem e você deve pregar para as outras pessoas. Que outras pessoas? O meu vizinho, legal, meu vizinho, tá bom. Mas mais do que meu vizinho, de repente, aquela pessoa daquele outro bairro, legal também. Mais do que aquela pessoa daquele outro bairro, para aquela pessoa da outra cidade, legal. Mais do que aquela pessoa daquela outra cidade, daquele outro país. Mais do que aquela pessoa daquele outro país, para aquele outro continente. A missão não foi pequena. Deus nos chamou para pregarmos para o mundo inteiro. Então, a igreja, ela é local, mas a sua visão precisa ser mundial. Como que isso funciona? Nós vamos lembrar aquilo que eu falei lá no início da semana. Uma boca não pode comer para beneficiar a si mesma. Ela beneficia todo o seu corpo. Você não pode pegar o seu dízimo e a sua oferta e entregar no lugar para simplesmente utilizar para aquele lugar que está ali. Não, o seu dinheiro precisa alimentar toda a estrutura, toda a família de Deus. E como é que isso funciona? A Igreja Adventista Sétimo Dia é uma igreja mundial. E a Igreja Adventista Sétimo Dia tem uma forma muito interessante de lidar com o dinheiro. Quando você devolve a Deus o seu dízimo, o dízimo é somente utilizado para a pregação do Evangelho, para o custeio do pessoal para isso. Por quê? Porque o dízimo era para a sobrevivência dos levitas. Assim acontecia no Antigo Testamento. E as ofertas? As ofertas, elas servem um percentual para a igreja local, um percentual para a América do Sul e parte do seu dinheiro. Ei, escuta aqui, olha, quando você dá R$10 de oferta, uma parte desses R$10 vai abençoar pessoas do outro lado do mundo. A Igreja Adventista é uma igreja que tenta fazer com que as forças sejam equilibradas em todo o mundo. Existem países mais ricos que ajudam mais, países mais pobres que não tem como pregar o Evangelho. Então esses países ajudam aqui esses países pobres a continuar levando o Evangelho à frente. Nesse exato momento, existem dezenas de missionários no campo missionário de cidades onde não tem nenhum adventista. Quem vai pagar o salário dele? É a gente que está aqui. Parte do que eu ajudo nos dízimos das minhas ofertas, isso abençoa essas pessoas. Você está entendendo? Agora, como é que isso funciona? Isso só funciona se eu seguir o caminho que Deus me instruiu. É pegar os dízimos e as ofertas e não eu administrar. Como que eu vou administrar? Existe a igreja, que é uma organização, que é a Casa do Tesouro, que ao receber isto, eles organizam esta distribuição. Aí, isso aqui é para outro dia, mas eu só vou finalizar desse jeito, tá bom? E se você virar para mim e falar assim, mas pastor, e se eu devolver o meu dinheiro e algum pastor, algum administrador não usar da melhor forma possível? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus olha para você e fala assim, seja fiel. E Deus olha para o pastor lá e fala assim, seja fiel também. Se ele não for fiel, o problema é dele com Deus. Ele vai pagar. O que Deus pede para nós é que a gente possa ser fiel. Então, eu quero te convidar a entender o dízimo, a oferta e perceber como que a Igreja Adventista Sétimo Dia ela é muito séria para lidar com dinheiro. Daqui até o final do trimestre, eu vou falar mais sobre essa parte bem prática da Igreja Adventista, para que você possa entender todo esse assunto. Tá bom? Deus abençoe.